O vento soprava pela mata, como se carregasse vozes antigas, sussurrando segredos que ninguém mais estava vivo para ouvir. Naquela região esquecida, entre montanhas, havia apenas a floresta, o silêncio. E ele, Elias, vivia como um fantasma, entre as árvores, escondido do mundo, escondido de si mesmo. Fazia 3 anos desde que abandonara tudo, e ninguém jamais subira aquele morro para procurá-lo. Até aquela noite. O céu estava carregado como se fosse desabar sobre a terra. Raios cortavam a escuridão com violência, revelando por frações de segundo a paisagem tortuosa da serra. Era como se a própria natureza gritasse algo, anunciando um presságio. Elias, acostumado ao isolamento, estranhou quando ouviu o primeiro ruído diferente. Não era animal, não era vento, era humano. Ele se aproximou da porta de madeira reforçada e escutou novamente. Passos, fracos, arrastados, e então uma batida. Depois, outra. E outra. A floresta inteira parecia prender o fôlego. Elias sentiu o coração que não batia forte. Havia anos a acelerar como se fosse explodir. Quando abriu a porta, a chuva invadiu o carpete de terra batida, junto com o cheiro metálico do medo. Diante dele estava uma mulher ensopada, os cabelos colados no rosto, os lábios roxos, tremendo como se cada segundo pudesse ser seu último. Ela não disse seu nome, não pediu permissão, apenas fitou Elias, com olhos desesperados. Atrás dela, 3 crianças agarravam sua saia molhada. Pequenas silhuetas, tremendo, sob o temporal brutal. Os rostos pálidos surros de lama denunciavam dias de fuga, fome e terror. Elias sentiu um aperto no peito, que não experimentava desde antes da tragédia, antes do exílio. A mulher tentou falar, mas sua voz se quebrou. O trovão rasgou o céu acima deles, iluminando por um instante o medo naqueles olhinhos que imploravam abrigo. E foi naquele segundo, naquele único segundo, que Elias percebeu. O passado, que ele tentava enterrar, acabava de bater à sua porta. A chuva castigava a serra como se quisesse apagar todos os rastros daquele encontro inesperado. Dentro da cabana simples, apenas a luz bruzuleante do lampião iluminava os rostos pálidos das crianças que se encolhiam próximas ao fogo. O interior era rústico, cheirando a madeira molhada e fumaça. Mas para eles, naquele instante, era o lugar mais seguro do mundo. Elias, ainda parado perto da porta, observava a cena como quem encara um sonho estranho. Anos sem ouvir outra voz humana. E agora, de repente, 4 desconhecidos ocupavam seu espaço, trazendo consigo segredos que ele não estava preparado para desvendar. A mulher, ainda trêmula, segurava a barra da saia com mãos avermelhadas pelo frio. Seu olhar buscava, ao mesmo tempo, gratidão e medo. Era evidente que ela não sabia se podia confiar naquele homem de expressão fechada e olhos marcados pelo passado. Mas também estava claro que não tinha escolha. A tempestade havia tomado conta da serra, tornando impossível continuar a fuga naquela noite. Elias, acostumado ao silêncio, sentiu seu coração inquieto, como se dentro dele, 2 partes travassem uma batalha, a que queria continuar isolada, e a que lembrava como era salvar alguém. Antes que a história siga para seus caminhos sombrios e reveladores, quero fazer uma pausa para você, que está aqui comigo agora. Se você gosta de narrativas profundas, envolventes e cheias de emoção, não esqueça de curtir este vídeo, porque isso ajuda muito o canal. Se inscreva para não perder nenhuma das próximas histórias, cada uma delas criada para te levar a outro tempo, outra vida, outro mundo. E me conte nos comentários qual seu nome, de que cidade e de qual país você está assistindo. Amo saber até onde essas histórias chegam e quem são as pessoas que viajam comigo através delas. Agora, respire fundo. A verdadeira história está prestes a começar. Elias permanecia de pé, imóvel como o tronco de uma velha araucária. A expressão em seu rosto era difícil de decifrar. Não era irritação, nem piedade,
mas um tipo de alerta silencioso, como se ele estivesse tentando calcular o risco da situação. A mulher enxugava a testa com a manga do vestido encharcado, respirando fundo entre cada palavra, que lutava para escapar. A tempestade rugia lá fora, fazendo tremer as janelas antigas. Mesmo assim, dentro da cabana, havia uma sensação estranha de segurança, como se aquele abrigo tivesse sido construído justamente para aquela noite. As crianças, porém, não compartilhavam da mesma calma. O pequeno João tremia tanto que os dentes batiam, produzindo um som frágil que feria a alma. Clara segurava o irmão mais novo contra o peito, tentando aquecá-lo com o próprio corpo. Pedro, apesar de ser o mais velho, parecia lutar contra o impulso de desabar em lágrimas. Seus olhos observavam Elias com desconfiança, como se aquele homem rude fosse mais um perigo do qual precisavam se proteger. A família era um conjunto de sombras encolhidas ao redor do fogo, cada uma carregando um medo diferente. Elias aproximou-se lentamente, sem brusquidão. Seus passos eram pesados, como se há muito tempo não tivesse caminhado perto de alguém. Estendeu uma manta grossa para a mãe, que a segurou com as mãos trêmulas. Depois colocou outras duas sobre as crianças, cuidando para que não se assustassem. Nenhum deles ousou falar. O único som era o estalar da lenha queimando na pequena lareira de pedra. Aquela cabana que sempre fora silenciosa e solitária, agora respirava vida. Uma vida cheia de urgência e mistério. Vocês estavam vindo de onde? Elias perguntou, sua voz profunda cortando o silêncio. A mulher hesitou antes de responder. Seus olhos buscaram os das crianças, como se pedissem permissão para revelar a verdade. Depois, com a voz baixa, quase suplicante, murmurou: debaixo da serra, da estrada grande. Estávamos tentando chegar ao vilarejo. Elias franziu o senho. Ele conhecia bem aquela trilha perigosa, estreita, cheia de barro quando chovia, imprópria até para homens fortes, quanto mais para uma mulher e 3 crianças. Algo não fazia sentido. Ele respirou fundo antes de perguntar a segunda coisa que queimava em sua mente. E por que estavam andando nesse temporal? A mulher cerrou os lábios. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até as chamas pareciam diminuir. Havia ali uma verdade que ela não estava pronta para contar. Estamos fugindo, ela finalmente disse, os olhos enchendo de lágrimas que brilhavam na luz do lampião. Por favor, só precisamos ficar até a chuva passar. Depois seguimos caminho. Prometo que não vamos incomodar. Elias permaneceu em silêncio, analisando cada palavra, cada gesto. Não era alguém que confiava facilmente, não, depois do que acontecera anos antes. Mas ao olhar para aquelas crianças, tão frágeis quanto pássaros feridos, algo dentro dele rangeu, como uma porta antiga, sendo aberta pela primeira vez. Ele não perguntou o motivo da fuga. Não ainda. Sabia que pessoas que fogem nunca contam tudo de imediato. E mais, sabia reconhecer medo verdadeiro. O dele, um dia, também tinha sido tão grande quanto o daquela mulher. Elias virou-se sem dizer nada, caminhou até o fogão a lenha e começou a esquentar água numa chaleira de ferro. Fez isso com gestos automáticos, quase mecânicos, como se a presença deles o tivesse transportado a um tempo em que cuidar de alguém ainda era parte natural de sua vida. Enquanto a água esquentava, Clara observava cada movimento dele. A menina parecia tentar decifrar aquele homem desconhecido, alto, barbudo, de olhos cansados. Ele não era gentil, mas também não era cruel. Era como a floresta que o cercava, silenciosa, imprevisível, mas viva. Sentindo-se mais corajosa, ela perguntou baixinho: moço, a gente pode ficar só até a chuva parar? Elias virou-se para ela com uma expressão que poderia ser um quase sorriso. Podem ficar até estarem fortes o suficiente para seguir, respondeu. Não vou jogar vocês para fora, no meio da tempestade. A mulher abaixou a cabeça, aliviada. As lágrimas finalmente caíram, silenciosas, misturando-se ao vapor quente que se espalhava pelo ambiente. Elias serviu chá quente para todos, e aos poucos o frio começou a abandonar os pequenos corpos, tremendo.
Um calor suave tomou conta da cabana. Era a primeira sensação de paz que aquela família experimentava em dias, talvez semanas. Pedro bebeu o chá devagar, mas seus olhos não desgrudaram de Elias. A desconfiança continuava ali, firme, como se ele estivesse tentando adivinhar se aquele homem seria um aliado ou outro monstro no caminho. A tempestade lá fora rugia com ainda mais força, batendo contra o telhado como um aviso sombrio. Mas dentro da cabana, algo novo começava a nascer. Uma trégua frágil entre um homem que fugia do mundo e uma família que fugia de algo muito pior. A noite avançava, carregando segredos que ainda seriam revelados. E Elias, mesmo sem admitir, sentia no fundo do peito que aquela chegada inesperada não era um simples acaso. Era o início de algo maior, algo que ele não estava preparado para enfrentar. A tempestade continuava a rugir do lado de fora, como se quisesse derrubar a porta da cabana e arrastar todos de volta para a escuridão. Lá dentro, porém, o ambiente começava a se aquecer. As chamas da lareira projetavam sombras vivas nas paredes de madeira, iluminando rostos cansados e olhos que carregavam histórias demais para alguém tão jovem. Elias observava aquela família enquanto tomava seu lugar em um banco próximo à mesa. Ainda não sabia por que permitira que ficassem, mas algo dentro dele dizia que Mandelós, embora seria o mesmo que impura-los direito para a morte. A mulher ajeitou a manta nos filhos e tentou parecer firme, embora suas mãos continuassem tremendo. A cada relâmpago, ela piscava como se esperasse que algo surgisse da escuridão lá fora. Havia mais do que medo do temporal em seu olhar. Havia pavor de algo ou alguém que talvez estivesse à espreita. Elias, com seu instinto aguçado pela solidão e pelos anos de vigilância constante, percebeu de imediato. Ele não sabia o que era, mas sentia que não se tratava apenas de uma fuga comum. Como se chama? Elias perguntou finalmente, a voz baixa, quase hesitante. A mulher ergueu o olhar. Helena respondeu. E estes são Pedro, Clara e João. As crianças acenaram timidamente, exceto Pedro, que continuava estudando Elias, com os olhos semicerrados, como se estivesse pronto para atacar ao menor sinal de ameaça. Elias assentiu. O nome dela ecoou pela cabana como algo familiar, embora ele tivesse certeza de nunca ter visto aquela mulher antes. A forma como ela abraçava as crianças, a intensidade em seu olhar, lembravam-lhe coisas que ele tentava esquecer. Coisas que o haviam levado àquele retiro solitário entre as montanhas. Apertou os punhos sobre a mesa, como se isso fosse impedir que as lembranças escapassem. Devem estar com fome, disse ele, levantando-se abruptamente. Não esperou resposta. Colocou uma panela sobre o fogão a lenha e começou a preparar uma sopa simples, mas quente. O cheiro da comida se espalhou rápido pela cabana, misturando-se ao aroma da chuva forte lá fora. As crianças, até então quietas, ergueram a cabeça, como se aquele perfume fosse um fio de esperança. Clara sorriu discretamente. João, que mal falara desde que chegaram, lambeu os lábios de forma quase inconsciente. Enquanto Elias cozinhava, Helena o observava. Ela nunca tinha visto um homem tão silencioso. Seus movimentos eram precisos, contidos, quase calculados, mas não havia hostilidade neles. Era como se ele estivesse acostumado a viver sozinho por tanto tempo que qualquer presença humana o deixava inquieto. Ainda assim, cuidava deles com uma atenção que parecia contrariar sua própria natureza. Quando a sopa ficou pronta, Elias serviu 4 tigelas e colocou uma diante de cada um. As crianças comeram com uma rapidez que doeu no peito de Helena. Ela abaixou o rosto, envergonhada. Não queria que aquele homem pensasse que eram mendigos. Mas a fome era mais forte que o orgulho. Elias não fez nenhum comentário. Apenas os observou por um instante, antes de finalmente encher uma tigela para si. Não precisam ir embora ao amanhecer, Elias disse inesperadamente, quebrando o silêncio. Helena levantou a cabeça, surpresa. Não, mas você não nos conhece. Conheço o suficiente, respondeu ele. Sei quando alguém bate a porta por maldade, e quando bate por desespero. Helena respirou fundo, tentando segurar as lágrimas
que ameaçavam cair novamente. Não quero trazer problemas para você, murmurou ela. Já causamos demais. Se há alguém atrás de vocês, Elias disse, com os olhos fixos nela, essa pessoa não vai subir a serra no meio dessa tempestade. Vocês estão seguros por enquanto. Por um instante, Helena pareceu desabar de alívio, mas ao ouvir-o por enquanto, seu corpo ficou rígido novamente. A sombra do medo não desaparecia, apenas se escondia por alguns segundos. Quando a noite avançou, Elias preparou camas improvisadas no chão, próximo à lareira. As crianças adormeceram quase imediatamente, exaustas demais para lutar contra o sono. Helena permaneceu acordada, encarando as chamas que dançavam no fogo. Elias, sentado no banco perto da porta, mantinha-se alerta. Nenhum dos dois disse palavra, mas era como se uma conversa silenciosa acontecesse entre eles, um acordo frágil, onde ele oferecia abrigo, e ela oferecia um mistério que ainda pesava no ar. A floresta, lá fora, rugia como uma fera inquieta, e a sensação de que algo se aproximava, algo sombrio e inevitável, crescia a cada minuto. A chuva finalmente recuou para longe das montanhas, deixando apenas o odor de terra molhada e uma neblina fina que serpenteava entre as árvores como espírito antigo. Elias caminhava na frente, passos calculados, mas seu rosto demonstrava inquietação. A presença da mulher e das crianças havia quebrado algo dentro dele, uma rotina silenciosa, uma proteção emocional construída à força e mantida por anos. Enquanto avançavam pela trilha estreita, ele percebia o quanto seus sentidos estavam aguçados, não pela selva, mas pelo perigo que ela dizia carregar consigo. Helena mantinha os filhos próximos, um de cada lado, como se temesse que a floresta pudesse arrancá-los dos seus braços a qualquer instante. Ela olhava para Elias com uma mistura de esperança e dúvida. Sabia que precisava dele, mas não sabia até onde podia confiar. E Elias, percebendo esse olhar, sentiu uma pontada que não experimentava havia muito tempo: responsabilidade. Em certo ponto da trilha, ele parou e empurrou um galho grosso que ocultava uma fenda na encosta. Lá dentro, havia uma pequena clareira subterrânea, iluminada por frestas na rocha. No centro, repousava um painel improvisado, feito com tábuas, cordas e carvões endurecidos. Helena franziu a testa, confusa. Elias respirou fundo antes de explicar. Aquele era o croquis que ele mesmo havia desenhado durante anos, um mapa vivo da floresta, feito de memórias, erros e sobrevivência. O painel trazia desenhos tortuosos, representando trilhas, cavernas, rios ocultos, áreas de risco, antigos caminhos indígenas e zonas onde nenhum som de pássaro jamais ecoava. Cada traço tinha uma história, um trauma, uma razão para existir. Elias passou o dedo sobre um dos contornos e explicou que a floresta não era simplesmente uma mata fechada. Era um organismo vivo, com humores, perigos e rotinas. E quem a desrespeitava não durava mais que uma noite. Helena observava tudo com fascínio e medo. Era como se estivesse olhando para o próprio interior de Elias, um labirinto marcado por feridas e lembranças sombrias. Quando ela perguntou por que ele havia criado aquele croquis, Elias ficou em silêncio. As crianças se aproximaram do painel, curiosas, mas algo na expressão dele as fez recuar. Era um silêncio pesado, que parecia puxar a temperatura da clareira para baixo. Finalmente Elias confessou que não fez o croquis por hobby ou necessidade de controle. Ele o fez por culpa. Cada marca representava alguém que havia entrado naquela floresta e não havia saído. Pessoas que ele tentou ajudar, mas falhou. Pessoas que confiaram nele, mas foram engolidas pela tempestade verde que dominava a região. A culpa o havia consumido, arrancado dele qualquer desejo de permanecer entre seres humanos. E assim, ele se enterrara na mata, tentando pagar uma dívida que nunca seria quitada. Helena se aproximou devagar, tocando uma das linhas desenhadas. Ela revelou que também carregava culpas que os perseguidores dela conheciam bem. Disse que não estava fugindo apenas para salvar os filhos. Estava fugindo porque, se fosse capturada,
Algo muito pior do que morte esperava por ela. Elias sentiu algo estremecer em seu peito. A floresta rugia fraca do lado de fora, como se reagisse às revelações. Foi nesse momento que Elias percebeu algo que o deixou gelado. Uma das marcações no croquis, um símbolo que ele mesmo usava para designar zonas de risco humano, estava pintada exatamente na direção de onde Helena e os filhos haviam vindo. Isso significava apenas uma coisa: eles não estavam apenas fugindo, estavam sendo seguidos, e os perseguidores estavam cada vez mais perto. Elias puxou rapidamente um segundo painel, escondido atrás de folhas secas. Nele havia armadilhas, rotas de fuga e sinais para confundir rastreadores. Helena arregalou os olhos, perguntando se aquilo seria suficiente para protegê-los. Mas Elias não respondeu. Ele apenas guardou o mapa improvisado, recolheu algumas ferramentas e fez sinal para que todos saíssem da clareira. Havia urgência nos seus movimentos. O silêncio dele falava mais alto do que qualquer aviso. Quando voltaram à trilha, a floresta parecia observá-los. Os galhos rangiam, a neblina se movia com estranhos redemoinhos, e o vento soprava como lamento. Elias assumiu a dianteira novamente, mas agora seus olhos procuravam algo além de raízes, e pedras procuravam sombras entre as sombras. Ele sabia que a noite chegaria logo, e sabia também que quando a escuridão se espalhasse, a floresta não seria o único perigo ali fora. A noite caiu como um manto pesado, sufocando o pouco de luz que restava entre as copas das árvores. Elias caminhava à frente com passos silenciosos, mas cada músculo de seu corpo denunciante alerta. Ele conhecia aquela floresta como uma extensão da própria carne, e sabia que, quando o vento parava de soprar e os insetos silenciavam, não era simples acaso. Era sinal. Sinal de que algo se aproximava. Helena percebia isso pelo ritmo do andar dele, pela rigidez nos ombros, pela forma como os olhos dele jamais permaneciam fixos por mais de alguns segundos. As crianças tentavam acompanhar o passo, mas o medo as tornava pesadas, quase incapazes de raciocinar. Helena segurava uma mão de cada uma, orientando-as a caminhar em silêncio, a não correr, a não chorar. Ela repetia mentalmente as instruções de Elias. Nunca faça barulho na mata à noite. O que te escuta nem sempre é o que você pensa. A frase ecoava na mente dela como uma oração proibida. Uma parte da mulher começava a compreender que a floresta não era apenas um território selvagem, era uma fronteira entre mundos. Em determinado ponto do caminho, Elias fez sinal para pararem. Não falou, não respirou fundo, apenas ergueu uma mão rígida. E todos entenderam. Ele se abaixou, tocando a terra com a ponta dos dedos. Depois aproximou o ouvido do solo úmido. Seu rosto endureceu. Havia vibrações fracas, ritmadas, como passos distantes de algo pesado. Passos que não pertenciam a animais selvagens. Passos que tinham propósito. Helena sentiu o coração acelerar. Elias levantou-se devagar e aproximou-se dela. Sussurrou com voz grave, quase inaudível. Eles estão perto. A mulher engoliu em seco. Não perguntou quem eram. Já sabia a resposta. Os homens que havia visto da última vez estavam armados, metódicos, organizados. Não eram caçadores comuns. Não eram exploradores. Eram algo pior. Algo treinado para perseguir, capturar e desaparecer com pessoas sem deixar rastros. Elias sabia. Ela sabia. A floresta sabia. A partir daquele aviso, a tensão se tornou quase palpável. Elias conduziu o grupo até uma área com árvores de raízes altas e retorcidas. Era um labirinto natural, criado por troncos enormes, que se cruzavam como colunas de uma catedral abandonada. Ali, ele indicou um espaço estreito entre duas raízes, e fez sinal para que Helena e as crianças se escondessem. As crianças obedeceram, ainda tremendo, enquanto Helena se agachava, tentando manter o controle sobre a respiração. Elias, por sua vez, retirou da cintura uma pequena bolsa de couro, amarrada por cordões escuros. Ela parecia insignificante, mas quando ele a abriu, o cheiro que escapou dali
Era forte, ácido, quase agressivo. Ele espalhou o conteúdo pela vegetação. Ao redor, era uma mistura de ervas resinosas, usadas por povos antigos da região, substâncias capazes de confundir o olfato humano e distorcer a percepção espacial de quem tentasse rastrear por ali. Helena observava tudo em silêncio, percebendo que Elias não era apenas um homem isolado. Era um guardião involuntário, moldado pela dor e pela floresta. Quando a mistura já havia sido espalhada, Elias voltou ao esconderijo improvisado, mas não entrou. Ele ficou do lado de fora, em pé, olhando para a escuridão. Helena percebeu que naquele momento, ele parecia outra pessoa. Não o eremita, calado, da cabana. Não um homem culpado pelo passado. Ali, diante da Mata Negra, Elias se transformava em algo mais, menos alguém que enfrentaria a selva, os perseguidores e o próprio destino, se fosse preciso. Um homem cuja presença parecia empurrar a própria floresta para longe. O primeiro ruído veio minutos depois. Galhos sendo pisados por pés, pesados bolsas, abafadas sussurros, em tonalidades ameaçadoras. Depois, lanternas distantes recortaram a escuridão com feixes brancos. Helena segurou a boca das crianças, para impedir qualquer som. Elias não se moveu, apenas observou-o. E então, como se a própria floresta estivesse conspirando ao lado deles, um vulto enorme passou rente às luzes dos perseguidores, atraindo a atenção deles. Um movimento rápido como sombra viva. Os homens apontaram as lanternas, confusos, e desviaram seu caminho, seguindo a criatura desconhecida. Elias sabia o que era. Um animal raro, silencioso, que evitava humanos, mas que naquela noite decidiu interferir. Quando o grupo de perseguidores se afastou, Elias relaxou apenas um pouco. Ele sabia que aquilo não havia acabado. Eles voltariam, talvez em maior número, talvez mais irritados. A floresta havia oferecido ajuda, mas não ofereceria novamente. Ele respirou fundo, avaliando o que viria a seguir. Pela primeira vez, Helena viu nos olhos dele não apenas preocupação, mas decisão. Ele virou para ela e disse baixo: "Não estamos mais fugindo. Agora precisamos chegar primeiro ao lugar onde tudo começou." Helena não entendeu de imediato, mas o tom dele era definitivo. Elias sabia algo que ela ainda ignorava. Algo que não estava apenas no croquis ou nos mapas ocultos da mata, mas enterrado no passado dele. Um ponto da floresta que guardava segredos, memórias e talvez respostas para o que estava perseguindo aquela mulher e seus filhos. O vento voltou a soprar fraco entre os troncos. Era como se a selva abrisse um novo caminho. A noite ainda era profunda, mas a verdadeira travessia começaria agora. A madrugada rasgava o horizonte com sombras densas, enquanto Elias conduzia Helena e as crianças por uma trilha que parecia ter sido apagada pelo tempo. A mata ao redor não parecia a mesma. Havia um silêncio antigo, como se cada árvore tivesse testemunhado coisas que nenhum humano deveria recordar. A respiração das crianças era curta. A de Helena, trêmula, e a de Elias, controlada demais. Era como se ele conhecesse cada centímetro daquele território amaldiçoado. A lua, escondida atrás de nuvens espessas, mal deixava rastros de luz entre os galhos retorcidos. Helena avançava com passos cautelosos, segurando firme a mão de Clara, enquanto Pedro carregava o caçula no colo. De tempos em tempos, ela observava Elias e notava sua postura rígida, quase reverente. Não era medo comum. Era respeito, como se ele estivesse se aproximando de um túmulo que jamais deveria ter sido aberto. Enquanto caminhavam, Helena arriscou perguntar: "Que lugar é esse?" Elias não respondeu de imediato. Apenas olhou ao redor e murmurou: "É onde tudo começou e onde tudo terminou." O caminho finalmente se abriu para uma clareira circular, cercada por pedras cobertas de musgo, dispostas como um anel ritualístico. No centro, uma árvore gigantesca se erguia, mais velha do que qualquer construção da região. Seu tronco,
grosso e retorcido, parecia pulsar com uma energia insondável. Helena sentiu o ar ficar mais pesado, quase denso demais para ser respirado. As crianças se aproximaram dela instintivamente, como se pressentissem que aquele solo guardava histórias que não deveriam ser contadas. Elias ficou parado diante da árvore, imóvel. Seus olhos escuros refletiam uma dor profunda, um luto antigo. Ele pousou a mão sobre o tronco áspero, e por um instante, o vento parou. Um silêncio absoluto tomou conta da clareira. Helena percebeu que Elias tremia, mas não sabia se era medo, raiva ou saudade. Então, com voz baixa, quebrada, ele finalmente falou: "Foi aqui que encontrei minha família pela última vez." Helena sentiu o coração apertar. Não era curiosidade, mas empatia. Um homem como Elias, duro, silencioso, moldado pela solidão, jamais falaria sobre o passado sem motivo. Ele continuou: "Há anos, eu também estava fugindo. Eles, os mesmos homens que agora perseguem você, tiraram tudo de mim. Eu escapei ferido, desnorteado, e corri até este lugar. Quando voltei, minha família não estava mais aqui." A voz dele falhou. "Só encontrei. E rastros, como os que deixaram atrás de você." Helena sentiu as pernas vacilarem. A revelação caiu sobre a clareira como neve suja. Os mesmos homens, o mesmo padrão, a mesma crueldade. Ela olhou para os próprios filhos, sentindo um medo tão profundo que quase a deixou sem ar. Elias percebeu, aproximando-se dela com uma calma inesperada. Eles não querem só dinheiro, nem favores. Eles querem controle. Pessoas que desaparecem sem deixar testemunhas. A mulher engoliu em seco. "Mas por que eu?" Elias viu o olhar. "Porque alguém te entregou." O mundo girou sob os pés de Helena. Ela tentou negar, mas algo dentro dela sabia. Havia um rosto que não parava de surgir em sua mente: Francisco, o marido. O homem que prometeu voltar e nunca voltou. Aquele que a deixou sozinha no temporal, com 3 crianças e um saco de farinha. O homem que conhecia suas rotinas, seus caminhos, seus medos. A verdade bateu nela como um golpe de foice. "Ele me vendeu." A pergunta saiu como um sussurro moribundo. Elias apenas fechou os olhos. Antes que Helena pudesse absorver a revelação, o som de passos ecoou entre as árvores. Não eram passos apressados. Eram cuidadosos, treinados. Lanternas surgiram entre as sombras, recortando a escuridão. Elias deu 2 passos à frente e puxou da cintura uma faca de lâmina curta, mas afiada, como uma promessa final. Helena instintivamente reuniu as crianças atrás de si. A clareira não era mais apenas um lugar de memórias. Tornara-se uma arena. Os homens avançaram lentamente, cercando a área. Suas silhuetas eram brutais, firmes, decididas. O que estava na frente, um homem de barba curta e cicatriz na sobrancelha, menos ergueu a voz: "Achamos vocês." Elias estreitou os olhos. "Vai cometer o mesmo erro de antes." O homem riu. "Da outra vez você fugiu. Hoje não fuga." A palavra ecoou errado, quebrada, como se ele não estivesse acostumado à língua. Elias respondeu apenas com silêncio. Então, deu um passo adiante. O ar vibrou. A floresta reagiu. Um trovão distante iluminou a clareira. Por um breve instante. Suficiente para que Helena visse a expressão de Elias. Não havia mais dúvida, nem medo, nem hesitação. Apenas decisão. Aquela seria a noite em que o passado deixaria de persegui-lo. E, enquanto os homens fechavam o cerco, Helena percebeu algo que até então havia ignorado. Elias não estava apenas protegendo eles. Ele estava terminando uma história que começara muitos anos antes. Uma história escrita com dor e que terminaria com sangue. A tempestade se dissipava lentamente quando Helena abriu os olhos. O silêncio após a batalha era profundo demais, pesado. Demais, como se a floresta ainda recuperasse o fôlego. As crianças dormiam enroscadas ao seu lado, exaustas e protegidas.
Elias estava de pé a alguns metros, quieto, observando o horizonte, como se aguardasse um sinal antigo. Um veredito da própria mata, que o abrigou por tantos anos. Havia sangue seco em seus braços, lama nas roupas, e um cansaço que não se media em horas, mas em décadas. E mesmo assim, havia algo novo ali, leveza. A leveza de quem, pela primeira vez, não carregava o passado sozinho. Quando Helena se aproximou, Elias não desviou o olhar da clareira onde tudo terminara. A madeira partida, a terra revirada, as marcas profundas de luta ainda estavam ali, mas o ar parecia menos sombrio. Ela tocou seu ombro, um gesto tímido, quase reverente. Elias finalmente a encarou, e nos olhos dele havia uma verdade que nenhum dos dois tinha coragem de dizer em voz alta. Eles sobreviveram porque decidiram confiar um no outro. Não por necessidade, não por acaso, mas porque, naquela noite, seus destinos haviam se entrelaçado de forma definitiva. E agora? Helena perguntou, com um fio de medo e esperança. Elias respirou fundo. Pela primeira vez, não havia fuga em sua resposta. Agora, vocês ficam. Se quiserem, a chuva fina voltou a cair, suave como um gesto de despedida da tempestade. Helena olhou para os filhos, depois para Elias, e compreendeu algo com a clareza que só nasce depois da dor. Ninguém encontra um refúgio no meio da floresta por acidente. Às vezes, a vida nos arranca do mundo para nos levar exatamente onde precisamos estar. Ela sentiu devagar, sentindo o coração finalmente repousar. Elias deu um leve aceno em retorno, e juntos caminharam de volta para a casa escondida entre as árvores. Lá, no silêncio profundo da mantiqueira, uma nova história começava, não de fuga, mas de pertencimento.